Sabe aquela sensação de que algo que aconteceu lá no passado, talvez décadas atrás, ainda mexe com a gente hoje? Pois é. Hoje a gente vai explorar um jeito bem diferente de olhar para isso, uma abordagem chamada apometria. Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, vamos entender como o passado ainda vive no presente. Depois, a gente mergulha num conceito chamado fragmentos de consciência. Aí sim, a gente descobre o que é a apometria e como ela propõe uma espécie de viagem terapêutica no tempo. Por fim, vamos falar sobre integrar o trauma e os benefícios de ressignificar tudo isso. Então, vamos começar por aí. A primeira parte da nossa conversa é sobre essa sensação, que é super comum, de se sentir meio que preso por algo que já deveria ter acabado há muito tempo. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Por que uma experiência de anos atrás ainda consegue apertar os botões das nossas emoções hoje? A resposta, ao que parece, tem a ver com o jeito que a nossa consciência lida com momentos de muita intensidade. Para ficar mais claro, imagina só essa situação. Uma pessoa passou por um assalto 20 anos atrás. Logicamente, a vida seguiu, tudo mudou. Mas, sem que ela entenda direito o porquê, vive num estado de alerta, uma insegurança que não vai embora. É quase como se um pedacinho dela ainda estivesse lá, revivendo aquele momento de perigo. Certo, mas como isso acontece? Qual é a mecânica por trás disso? Vamos tentar entender por que essa memória do passado continua tão viva. Bom, o conceito central aqui é o de fragmento de consciência. A ideia é que, no momento de grande trauma, uma parte da nossa energia, da nossa consciência, pode meio que se desprender. E essa parte fica ali, presa naquele momento exato no tempo e no espaço. E aí que está o pulo do gato. Esse fragmento fica preso numa espécie de loop, revivendo o trauma sem parar. E essa repetição contínua fica mandando energeticamente as mesmas sensações de medo e insegurança para a pessoa no presente. É um eco do passado que não para de soar agora. E é nesse ponto que a apometria entra em cena. Ela oferece uma ferramenta que começa por questionar algo que a gente toma como certo, a nossa ideia de tempo. A gente costuma pensar no tempo como uma linha reta, né? O que passou, já era. Já a apometria propõe outra visão. Passado, presente e futuro coexistem, estão todos interligados. E isso muda tudo, porque significa que um trauma não está lá atrás. Ele pode estar energeticamente ativo bem aqui, agora, influenciando o nosso subconsciente. Tá. Se o passado ainda está ativo e acessível, como a gente pode interagir com ele? Isso nos leva ao processo da apometria, que é explicado com uma metáfora muito interessante. E aqui a coisa fica fascinante. O trabalho é descrito como algo parecido com uma viagem no tempo. Claro que não é literal, ninguém vai entrar numa máquina. É mais como uma jornada terapêutica até aquele ponto exato em que o tal fragmento de consciência ficou preso. O objetivo dessa viagem é justamente acessar esse fragmento que ficou para trás. É como ir ao encontro daquela parte de nós que ainda está vivendo o trauma para dar a ela um novo entendimento e, no fundo, resgatá-la. Isso libera espaço para que a consciência do presente possa se manifestar por inteiro. E o mais legal é que essa compreensão foi evoluindo. A visão mais moderna não é só sobre, se livrar do problema. Vamos ver como essa integração funciona. No começo, por ter vindo de uma base do espiritismo, a ideia era mais de desligar esses fragmentos. Hoje o entendimento é bem mais profundo. A ideia é fazer um desligamento energético sim, mas para que o trauma possa ser absorvido e integrado de forma consciente pela pessoa, no agora. É sobre acolher a experiência e não só empurrá-la para longe. Tudo isso nos leva, então, ao resultado final. O que acontece quando esses padrões são liberados e a experiência é finalmente integrada? Olha, os resultados podem ser realmente transformadores. A gente está falando de se libertar de padrões que ficam se repetindo, de sentir uma energia que estava parada, voltar a fluir, de começar a se enxergar de um jeito novo. Tudo isso ajuda a diminuir medos e a encontrar um equilíbrio maior. No fim das contas, é um trabalho de autoconhecimento muito profundo. E o objetivo de todo esse processo pode ser resumido em uma palavra: ressignificar. Não é sobre apagar o passado, até porque isso é impossível. A questão é usar todo esse entendimento novo para dar um outro significado àquela experiência, mudando completamente o impacto que ela tem no presente. E, para fechar, fica aqui uma reflexão. Essa proposta toda da apometria nos convida a olhar para as nossas próprias histórias. E se, em vez de sermos reféns do passado, a gente pudesse aprender a integrá-lo, a transformar velhas feridas em fontes de força, de equilíbrio, para viver de um jeito mais inteiro, aqui e agora.